Oi, eu sou Marina do Sociedade AV e hoje vamos ser polêmicos. Bom, como esse é o mês LGBT, a gente também decidiu direcionar o conteúdo das fanfics, então decidimos falar sobre preconceito dentro das fics LGBT. E eu sei que isso não é exatamente um assunto só para fics, talvez seja um assunto para literatura de uma maneira geral. Eu também não vou apontar o dedo pra ninguém, não vou apontar o dedo pra nenhuma fic, não vou falar de nenhum livro, mas coloquem a mão na consciência de vocês. Bom, a primeira coisa que eu queria falar é que, obviamente, nós todos somos produtos da mesma sociedade, né? E a nossa sociedade, como todos nós sabemos, é uma sociedade machista, é uma sociedade LGBTfóbica, é uma sociedade misógina, então que às vezes a gente reproduz certos tipos de discursos que são preconceituosos, mas que a gente não percebe, porque são discursos que já estão arraigados na gente, né? Porque a gente mesmo escuta esses discursos e reproduz esses mesmos discursos desde sempre. Então, assim, às vezes são discursos que oprimem a nós mesmos, mas estamos os reproduzindo justamente porque ou ainda não temos consciência ou já estamos tão acostumados que não conseguimos ver de um outro prisma a nossa própria sociedade. Então, quando eu digo que há preconceitos nas fics LGBT, eu também posso me referir a outros contextos. Posso me referir à literatura, posso me referir ao cinema, né? Então, assim, esse é um conteúdo que não é exatamente focado só nas fics, né? Mas a gente vai a gente vai usar as fics como um exemplo. Então, assim, eu não sei se vocês já sabem disso, mas eu leio fic há muitos e muitos anos, né? Inclusive foram as fics que me ajudaram a entrar no mundo da literatura, né? E a ficar, talvez não a entrar, mas a ficar. E, bom, há anos lendo fics, eu comecei a ler fic talvez com uns 12 anos, e eu já vi muitas coisas, já me deparei com muitas histórias, já me deparei com muitos personagens. E tem algumas coisas que hoje em dia me incomodam, que talvez não me incomodassem no passado, mas que hoje em dia, né, a gente ficando mais velho, tendo uma consciência maior sobre as coisas, essas coisas acabam ferindo a gente, né, e oprimindo a gente, enfim. A primeira coisa que eu quero falar dentro das fics LGBT é que às vezes as pessoas não percebem que você não precisa diminuir o outro, né? Então, por exemplo, vamos supor, escrevo uma fic com 2 homens, né? Com um casal de homens. Então eu não preciso desmerecer uma mulher. Isso é uma coisa que eu vejo bastante nas fics gays, em que os personagens masculinos gays sempre têm que desmerecer a mulher, né? Que a mulher é piranha, que a mulher é oferecida, e nenhuma mulher presta. As únicas mulheres que prestam geralmente são sempre as mulheres da família, ou então as mulheres que têm algum vínculo afetivo maior, né? Por exemplo, a melhor amiga, não sei o quê. Então, assim, esse tipo de demonização é muito comum nas fics gays. E é uma coisa que hoje em dia me incomoda. Você não precisa demonizar uma mulher pra o seu personagem ser gay, né? O seu personagem não precisa falar que ele não gosta de mulher o tempo inteiro, né? E assim, também, o problema não é ele falar que ele não gosta de mulher, o problema é ele falar que acha mulher nojento, que isso e que aquilo, que as mulheres são piranhas, que são oferecidas, porque isso, né, isso é machista, isso é misógino, a gente sabe disso. Então, é um preconceito, é um outro tipo de preconceito dentro das fics LGBT, né? E eu já me deparei com outras coisas também, por exemplo, em fics com personagens transgênero, né? Então as pessoas têm muito essa coisa de a personagem é transgênero, e aí vamos supor uma personagem transgênero que é uma mulher trans, tem um estereótipo muito grande, né, de essa personagem só usa rosa, né, e usa calcinha de renda e não sei o que. Tem uma estereotipação que quase chega a uma fetichização, e algumas fics que eu li tem muito essa coisa da mulher como sexo frágil, né? Então a mulher trans, ela
reforça o estereótipo de mulher do sexo frágil. Isso não é você ter uma personagem feminina forte, isso é você reforçar estereótipos femininos machistas, né? Então, assim, às vezes você tá lendo a fic, ai, tudo bem, a fic tem uma personagem trans, uma personagem... e você botar uma personagem trans numa fanfic é uma coisa importante, né? Assim como você botar na literatura, enfim, no cinema. E aí você acaba abordando isso de uma maneira machista. Outras coisas que eu vejo muito em fics trans é essa coisa de o gênero tá relacionado ao sexo, ao órgão sexual, né? E uma coisa que me incomoda muito, né, nesse tipo de fanfic é que o personagem que é do casal, ele nunca pode ser hétero, né, por exemplo. Então, assim, se a mulher é trans e tá com um homem, o cara, ele vai ser bissexual, ele vai ser pansexual, ele nunca é hétero, né? E vice-versa, né? Se é um garoto trans, o cara é pan, é bi, ele não é gay, né? Então, assim, isso é uma coisa que me incomoda um pouco, porque parece que, assim, um cara hétero não se interessaria por uma mulher trans, né? Porque, como se fosse assim, mas na verdade ela não é uma mulher, né? Então ele não vai poder se interessar por ela. E eu acho que isso é uma coisa que tem que ser quebrada, né? Que, assim, se é mulher, então vai ser um cara hétero a se apaixonar por ela, né? E pessoas de outras orientações sexuais, claro, mas por que não um hétero, né? Qual a dificuldade em colocar isso? Então, essas coisas me incomodam um pouco e, enfim, eu precisava desabafar sobre isso. E outra coisa que me incomoda muito é a heteronormatividade e a própria LGBTfobia dentro das fics LGBT, porque às vezes as pessoas não percebem como você ser heteronormativo é uma forma de opressão, é uma forma de preconceito. Então, assim, se eu tô lendo uma história em que as pessoas dizem que o fulano não pode ser, sei lá, passivo porque ele é mais alto do que o outro, né? E aí elas falam sobre homem e mulher da relação, isso é uma coisa muito ofensiva, né? Então eu acho que é importante a gente perceber esses pormenores quando a gente lê uma fic. Eu acho que, assim, ninguém tem que virar pra um autor de fanfic e dizer que sua fic é uma merda, né? E, enfim, ser agressivo. Eu acho que às vezes as pessoas não estão preparadas para receber uma crítica, né? Então, assim, a gente tem que fazer essa crítica de uma maneira suave. Ou então, assim, não leia, né? Eu acho que quanto menos ibope a gente der para esse tipo de conteúdo sendo produzido, eu acho que é a melhor coisa, né? Então, assim, outra coisa que me incomoda muito é essa romantização de relacionamentos abusivos, mas eu sei que isso é para um próximo vídeo, né? Então, assim, eu vejo muitos problemas dentro das fics LGBT, é uma coisa que eu não queria ver, sabe? É uma coisa que infelizmente está aí, mas assim como está em outros ambientes, né? Como eu disse, na literatura, no cinema. Então, assim, as fanfics são só um reflexo de tudo isso, né? É um pouco difícil você pedir uma fanfic completamente desconstruída, mesmo dentro da comunidade LGBT, mesmo as fanfics LGBT. Mas isso é muito problemático. Então eu acho que a gente deveria, né, colocar a mão na nossa consciência e saber o que a gente pode ler, o que a gente não deve ler, né, para o que a gente deve dar ibope e para que a gente não deve. Eu não quero fazer esse vídeo muito grande, então, assim, se você tem alguma coisa pra comentar aqui no box de descrições, comente. Se você conhece alguma fic assim, evite falar, pelo menos aqui. Se você quiser falar comigo pessoalmente sobre isso, a gente tá no Twitter, a gente tá no Facebook, a gente tá no Instagram, você pode contatar a gente por outros lugares. Então, assim, mas evite falar sobre isso aqui pra não ser uma coisa tão exposta, assim, né, pra não expor ninguém. E vamos conversar sobre isso. Se você tem alguma coisa pra dizer, comente aqui no box de descrições. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta esse vídeo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!